Saudação a todos que me ouvem neste momento. Trago para a nossa reflexão e meditação o tema que é chamado profissão de fé. Alguns conhecem e outros não conhecem, mas a profissão de fé, ela é um ato, uma declaração que uma pessoa faz sobre sua fé. É muito notório e costumeiro ver nas denominações religiosas alguns praticarem este ato quando fazem essa declaração perante a uma plateia e perante a um representante eclesiástico que exista nessa denominação. A reflexão que eu venho trazer nessa minha postagem é o seguinte: eu sempre solicito ouvirmos a palavra de Deus, que é o Salvador, e lendo cada vez mais o Evangelho, lendo os escritos, cada vez mais eu percebo que o Salvador, o nosso Messias, ele não instituiu nenhum ritual específico para uma profissão de fé. Pelo contrário, a palavra diz para nós que precisamos apenas crer. E uma das profissões de fé que nós temos nos escritos foi a que Pedro fez. Está nas Escrituras, quando Jesus ele pergunta aos seus discípulos o que os homens estavam falando dele. E eles dizem o que os homens falam dele, de Jesus, e depois Jesus, terminando de escutar, agora se volta para eles e diz assim: e vós, o que dizes de mim? O que vocês falam, o que vocês entendem que eu sou? E Pedro, então, tomando a dianteira, ele faz uma profissão de fé, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele aceita Jesus como o Filho do Deus vivo. E assim, nós vamos percebendo que nessas passagens que nós temos, o Salvador, ele não instituiu nenhum ritual que seja e que precisamos fazer em relação a aceitar ele como nosso Salvador. Aliás, o mestre, ele deixou dito, e isso está consignado lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, e que muitos conhecem esta passagem, que diz para nós aquilo que realmente é necessário nós termos em nós e fazermos. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a necessidade aqui é de somente crer. Não precisa nem prometer nada, porque Jesus, ele não pediu que alguém fizesse promessa para ele. Pelo contrário, o que Jesus nos traz é uma promessa. Nós não temos que fazer promessas a Deus, nem promessas a Jesus Cristo, porque pelo simples fato de que somos incapazes de cumprir qualquer promessa que venhamos a fazer a Deus. Não cumprimos as promessas que fazemos ao nosso semelhante, imagine a Deus. Então, é preciso entender que não precisamos fazer promessas. Nós precisamos aceitar a promessa. É o Pai que faz
para nós. Ele que promete a nós, não é nós que prometemos a Ele. Porque em 1 João 2:25 está dito para nós, para o nosso conhecimento. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então não temos que prometer nada a Deus. Não temos que prometer nada a Jesus Cristo. A promessa é do Pai para nós. O que precisamos é apenas aceitar essa promessa. Por isso também que em Romanos 10:9 está dito pelo apóstolo Paulo o seguinte: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, a tradução correta é essa. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou, ou seja, Ele está vivo, ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós percebemos aqui que nós temos que confessar ao Senhor Jesus e não a um representante eclesiástico e nem tão menos a uma plateia. Não precisamos disso, porque nossa relação é com o nosso pastor vivo, que se chama Jesus Cristo. Aquele que acredita que Jesus Cristo está vivo, então também acredita que a relação é com Ele. Se tem que confessar alguma coisa, confesse a Jesus Cristo, em secreto. Em secreto, não precisamos de plateia nem de representante eclesiástico, seja ele qual for. Pastor, bispo, presbítero, o que for, porque esta é a palavra que nos é dita. Agora, o que acontece é que nós vemos na humanidade tradições que vêm de longe e que fazem com que as pessoas acreditem que se não fizer isso, não aceitou Jesus Cristo, né? Então, nós temos também o que diz Paulo em Colossenses 2:20, que advém dessas tradições todas. Gostaria de dizer àqueles que me ouvem que tudo isso que nós vemos aí de tradições, usos, costumes e rituais não foi implantado, nem foi sugerido por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nosso Senhor Jesus Cristo pede é que aceitemos a sua graça, a sua promessa, e não que venhamos a prometer nada, mas que possamos confessar a Ele que o aceitamos como Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o meu Salvador, o seu Salvador. Mas sobre tradições, Paulo alertou. Veja o que está em Colossenses 2:20. Considerando que morreste com Cristo para as tradições humanas e falsa religiosidade deste mundo, porque vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesses a este sistema de valores. Não mais obedecei a regras como estas. Veja o que está dito aqui para nossa instrução e ensino. Considerando que morresteis com Cristo para as tradições humanas e falsa religiosidade deste mundo, não mais obedeceis às regras como estas. Então, você tem liberdade. Você pode escolher o que você quiser. Mas a palavra do Pai, o Salvador, nos fala exatamente o que temos que fazer. Se você quer fazer uma profissão de fé, faça a Jesus Cristo. Sem plateia, sem esses representantes eclesiásticos, você não precisa disso, como eu não preciso. Que essa palavra fique para você, essa palavra fique para mim, e que nós possamos ouvir somente o Salvador nos falar. Venha a mim e descansar em mim. Que todos possam refletir e entender que a nossa relação é espiritual e não carnal, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com nosso Pai eterno. Paz e graça a todos que me ouvem, e que toda a bênção dos céus seja sobre você e sua casa. Um grande abraço a todos.